Olá, gente! Gente, hoje eu quero contar para vocês sobre uma experiência, algo que eu passei na minha vida, né? Foi muito doloroso para mim, tá? Mas também foi muito importante, tá bom? É o seguinte, já faz muitos anos, deve ter o quê? Quase 10 anos, ou talvez tenha isso, tá? Ou até um pouco mais. Eu fui vítima de uma maldade muito grande, onde muitas pessoas começaram a me acusar de algo que nunca passou pela minha cabeça, algo muito grave. Aí eu comecei a ver as pessoas me desprezando, né, me tratando mal, me deixando de canto e fofoquinha pelos cantos. Foi no trabalho, tá? Eu passo muito por essas coisas em trabalho, né? Em trabalho, igreja, vocês não sabem o que eu sofri dentro das igrejas evangélicas, né? Mas amém. Eu falo para minha família que o meu descanso não está nessa terra podre. Não está aqui nesse mundo cheio de maldade. Está do outro lado. Então a gente vai sendo acusado, vai sendo caluniado, vai sendo perseguido, ignorado, rejeitado. Mas a nossa vitória não está aqui. Está do outro lado, né? Não temos que se preocupar com aqui, não. É tudo para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, eu comecei a passar por aquilo e comecei a observar que tinha alguma coisa errada, né? Era muito cochichinho, muita conversinha pelos cantos. E eu sou assim, quando eu vejo que tem alguma coisa errada comigo, eu tenho muita dificuldade de entender as coisas, tá? Eu sou 100% dependente do eterno, por eu não enxergar as coisas como muita gente enxerga. Eu não sou aquela pessoa que olha e já sabe tudo que está acontecendo, eu não sei quem são os meus amigos, eu não consigo discernir um sorriso falso, entendeu? A não ser que o eterno me mostre, eu não sei de mim. Então isso me deixa muito dependente de Deus, e se ele não me mostrar, eu não percebo. E eu gosto de, quando eu vejo essas coisas erradas, eu vou observando para ter certeza se está acontecendo mesmo. Porque às vezes é coisa da imaginação da gente, né? A gente acha que está acontecendo e não está. Mas isso demora porque eu tenho uma dificuldade danada para entender. Eu passei mais ou menos 6 meses sofrendo e observando para ter certeza do que estava acontecendo. 6 meses. Outras pessoas entenderiam muito rápido. Tá bom? Mas é desse jeito mesmo, é assim. E aí, quando eu me dei conta do que estava acontecendo, que eu estava pagando um alto preço por algo que eu não devia, né? Eu fiquei triste, fiquei com depressão, né? Eram 5 pessoas, eu fiquei magoada com 4. A outra eu nem tive, nem perdi tempo para ficar magoada, tá bom? Mas fiquei com 4. Dessas 4, 3, assim que resolvemos o problema, eu consegui perdoar. Mas teve uma específica que eu não conseguia. E aí eu fiquei com aquilo dentro de mim e não conseguia perdoar. Então eu pedi a Deus, porque uma coisa que eu não gosto é de guardar mágoa no meu coração. Eu não aceito mágoa, eu não aceito rancor, ódio, inveja. Eu não gosto de guardar lixo dentro de mim, porque tudo isso é lixo e eu não gosto. E outra, essas coisas impedem a nossa comunhão com o eterno, nos aproximar do eterno. E se tem uma coisa que eu não gosto é que ficar longe dele. Não gosto de nada que atrapalhe a minha vida com Deus. Então, e eu não conseguia. E aí eu orei, pedi a Deus para me ajudar a perdoar aquela criatura, mas eu não conseguia. Então o que eu fiz? Eu comecei a camuflar o sentimento dentro de mim e comecei a fingir que ele não existia. Então, quando eu me lembrava daquelas situações, tudo que eu passei, aí eu tirava rápido aquilo da mente para esquecer e fingir que nada estava acontecendo e que eu não tinha a mágoa. Mas no fundo eu sabia que eu tinha mágoa ainda, tá bom? Um dia eu ainda frequentava a igreja evangélica, eu deixei de frequentar a igreja evangélica, acho que no meio ali da pandemia, não sei, em 2019. E aí teve um culto lá e veio umas pessoas de fora e uma moça tocava, acho que teclado que chama piano, não sei. Ela cantou lindamente e num desses cultos ela começou, ela disse assim, olha, vamos louvar com aquele louvor do Abraça-me, daquele cantor, esqueci o nome dele, mas é Abraça-me.
tá? Quando eu acho que até o final eu devo lembrar o nome dele, eu falo. E esse louvor, nessa época, né, era um louvor que eu ouvia muito, porque ele fala abraça-me, cura-me. E quando eu falava cura-me, abraça-me, é o que eu estava querendo que Deus fizesse comigo, pela aquela dor que eu sentia, tá? Então o que que eu fiz? Quando eu resolvi camuflar o sentimento, eu apaguei essa música do meu celular, para não ter que ouvir. Tinha também um sabonete que eu gostava muito de usar, mas às vezes eu tomava banho usando aquele sabonete e eu chorava, porque eu lembrava daquilo. Tirei o sabonete também da minha vida. Tudo que me fazia lembrar, eu tirei da minha vida. Mas o sentimento de mágoa estava guardado dentro de mim. Eu não conseguia perdoar essa pessoa, né? Porque eu ficava pensando como que ela pôde pensar que eu fosse capaz de fazer isso. Ela me conhecia há tantos anos. E por que que ela acreditou na conversa? Né? E por isso que a minha mágoa maior foi com ela, porque eu gostava mais dela. Quanto mais a gente gosta da pessoa, mais magoado a gente fica, né? A decepção ela é maior quando a gente gosta mais das pessoas e quando confia, quando acredita nelas. Então, nesse dia, a moça começou a cantar e disse assim: olha, vamos louvar com aquele louvor, abraça-me. E, nossa, quando ela falou abraça-me, eu comecei a chorar porque veio tudo na minha mente, né, no culto. E quando ela começou a louvar, e aí veio uma voz dentro de mim, não foi na minha cabeça, foi dentro de mim, disse assim: passou. Só isso, passou. E na hora que falou, a voz disse passou, aquela mágoa, ela saiu de dentro de mim. E eu parei de chorar e comecei a sorrir, né? E aí naquele dia Deus me curou daquela mágoa maldita que estava atrapalhando a minha vida, né? Gente, isso é muito importante, tá bom? A gente perdoar as pessoas, porque a mágoa, ela impede até bênçãos vir na tua vida. Ela impede, de uma certa forma, o nosso contato com Deus. Quanto mais a gente luta para manter o nosso coração mais puro, mais leve, sem mágoa, sem rancor, sem inveja, sem ódio, sem cobiça, isso faz a gente se aproximar mais do eterno. A gente fica mais próximo dele, porque o nosso coração, o Espírito Santo, ele habita em nós, no nosso coração. E se o nosso coração está cheio de sujeira, né, isso dificulta. Você acha que o Espírito Santo vai ficar dividindo espaço num coração cheio de inveja, cheio de cobiça, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor? Não vai. O Espírito Santo é santo, tá? Uma coisa é a gente não conseguir e outra coisa é a gente não querer perdoar, não lutar para se livrar dos sentimentos. Porque não é fácil, não. Mas se a gente lutar, correr atrás, se o Eterno olha lá de cima e vê a gente correndo atrás, lutando, ele ajuda. Mas tem que partir de nós o desejo de manter o coração limpo. Isso é muito importante. A gente nunca vai ser puro totalmente. Nunca vamos ser santíssimo. Isso não existe. Mas a gente pode se esforçar para melhorar cada dia. E isso é importante, porque Deus, ele reconhece, né? E ele nos ajuda. E ele se aproxima mais de nós. A minha vida nos últimos anos não tem sido fácil, né? Tem sido uma luta diária para me aproximar mais do eterno, né? E eu tenho lutado muito. E graças a ele, eu tenho conseguido, com muita luta, eu tenho conseguido. É assim, às vezes a gente derrapa ali, né? Ontem a gente conseguiu, fica feliz, diz, que bom, eu passei por uma situação em que eu poderia ter explodido e não explodir. Aí no outro dia a gente vem e já comete um outro pecado, não cometeu aquele, mas comete aquele. Mas aí a gente pede perdão ao Senhor e vai buscando, e assim a gente vai chegando lá, tá bom? Não é para ensinar ninguém que eu falo essas coisas, é só para compartilhar uma experiência, tá? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. E obrigada a você que viu o vídeo, tá bom?